Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a igreja, que todos nós aqui que estamos nessa manhã possamos estar em plena comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus, através do seu Santo Espírito, possa falar aos nossos corações nessa manhã. Vamos nos dirigir a Deus em uma oração? Senhor Deus e Pai, nos colocamos agora na Tua presença, ó Senhor, cientes de que o Teu Santo Espírito se encontra no nosso meio, ó Pai. Sabemos que somos meros instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Toda autoridade procede da Tua palavra e quem aplica a Tua palavra aos nossos corações é o Teu Santo Espírito. Portanto, Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos, que o Teu povo possa ser edificado e o Teu nome seja glorificado. Louvado seja o Teu nome nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido a atenção da igreja para o texto que leremos em Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nós vamos ler os versículos de 1 a 5 e os versículos de 12 a 16. Romanos, capítulo 8, de 1 a 5 e 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Agora, dos versos de 12 a 16, do mesmo capítulo 8 de Romanos. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, o tema que nós vamos abordar nessa manhã é sobre certeza da salvação. É sobre convicção de que somos realmente filhos de Deus. E, fazendo uma introdução a esse tema, eu gostaria de colocar algumas perguntas. Evidentemente, são perguntas para que nós meditemos, não para que vocês respondam agora. Mas algumas perguntas que serão abordadas durante a nossa exposição da Bíblia. A primeira pergunta: o crente pode ter certeza da sua salvação? Uma segunda, semelhante a essa: o crente deve ter certeza da sua salvação? É normal que o crente tenha certeza da sua salvação? Terceira, é possível ter certeza de salvação e não ser, na realidade, salvo? Não ser filho de Deus? Uma semelhante a essa, só que o contrário. É possível ser salvo e não se ter certeza de salvação? Será que Deus quer que nós tenhamos certeza da nossa salvação? As Escrituras nos dão base para afirmar isso. Todos que aqui estamos, temos certeza de que somos salvos? Todos aqui nessa manhã, cada um examinando o seu próprio coração. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, vamos definir o que seria certeza de salvação. Certeza é uma convicção absoluta, uma convicção de que somos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz e através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e que um dia viveremos eternamente na presença de Deus no céu. Isso é certeza, convicção. Mas isso se baseia, essa convicção se baseia basicamente em outras duas palavras, que são fé e esperança. Abramos as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11, os versículos 1 e 6. Hebreus 11, versículos 1 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam.
Sem fé é impossível agradar a Deus, meus irmãos. Nós cremos que somos salvos, nós não vemos a nossa salvação, como eu posso vislumbrar a todos os irmãos aqui nessa manhã. Então, a nossa convicção se baseia primeiro em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas se baseia também em esperança. Em Romanos, no capítulo que lemos, mas nos versículos de número 24 e 25, Romanos 8, 24 e 25, nós encontramos o seguinte texto: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de enfatizar nessa manhã: a nossa convicção, nossa certeza de salvação, ela se baseia em fé e esperança. Não é algo científico que nós podemos, por exemplo, ver no laboratório, fazer uma prova científica dessa salvação, mas é uma firme convicção baseada nas promessas de Deus nas suas Escrituras. Então, começando a responder algumas das perguntas que nós colocamos nessa manhã, a primeira que eu gostaria de responder é a seguinte: será que Deus quer que nós tenhamos certeza da nossa salvação? No texto que nós lemos em Romanos 8, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito Santo, o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Fica evidente aqui que Deus quer que nós tenhamos paz no coração, uma vez que somos seus filhos, somos adotados. E Deus não quer que vivamos atemorizados, como o versículo aqui nos afirma. E que temor é esse? É o temor que paira sobre toda a raça humana, não especificamente relacionado ao momento da morte em si. Nenhum de nós aqui, todos nós aqui, podemos ter um certo receio em relação àquele momento da morte, mas ao contexto geral da morte, ao que nos espera depois da morte. Toda a raça humana vive escravizada com esse temor. E nós que somos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo para que nós possamos ter uma relação de filhos em relação a Deus e Deus o nosso Pai. Mas um outro versículo talvez seja até mais específico, na primeira carta de João, o capítulo 5, versículo 13, na realidade, grande parte dessa carta ela é escrita com esse propósito, de fornecer ferramentas para examinarmos a nossa posição diante de Deus, se somos ou não realmente salvos. Então, no capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz: estas coisas, João está dizendo aos destinatários da sua carta, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, meus irmãos, isso é muito claro, que Deus quer que nós tenhamos paz no coração, que nós tenhamos certeza da nossa salvação. Uma segunda pergunta: é possível ter certeza de salvação e não ser salvo? Será que isso pode ocorrer? Eu chamei aqui de a falsa segurança, né? Isso pode ocorrer pelo menos em duas situações, dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é o dos presunçosos, aqueles que julgam que por algum motivo, pelo fato de fazerem parte de uma igreja, ou pelo fato de seguirem as regras derivadas da palavra de Deus, ou seja, por algum motivo de autojustificação, de algo que eles possam oferecer a Deus, eles se julgam salvos. Então, essas pessoas, eles são os presunçosos. E nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 e 40, Jesus se dirigindo aos judeus e fazendo uma séria advertência: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, eles julgavam que tinham vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, Jesus está afirmando que eles julgam ter vida, mas não têm vida. Então, meus irmãos, é muito claro, existem pessoas que são presunçosas e julgam realmente que são salvas, mas na realidade não são. Mas existe um segundo grupo, o grupo dos iludidos, aqueles que não são presunçosos, mas se encontram iludidos ou não têm conhecimento das Escrituras e julgam que são salvos. Se nós abrirmos a Bíblia em Mateus, no capítulo 7, versículos 22 e 23, nós vamos ver mais uma afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo, falando aos judeus. Ele diz o seguinte: muitos naquele dia, Jesus está afirmando isso, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome,
e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, nós observamos aqui que essas pessoas se julgavam salvas. O que elas citam? O que elas fizeram. Olha, nós profetizamos, nós fizemos milagres. Elas focam no que elas fizeram. O detalhe do nome de Jesus, fizemos isso ou aquilo no nome de Jesus, o detalhe do nome de Jesus é apenas um detalhe técnico. Eles têm foco naquilo que fizeram. Seria mais ou menos como se a gente dissesse hoje em dia: olha, Senhor, nós frequentamos a tua igreja, nós estávamos sempre lá, nós cantávamos no coral, nós até pregávamos a tua palavra, nós evangelizávamos, como assim não somos salvos? E Jesus fala: ó, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque é perfeitamente possível que pessoas se julguem salvas e, na realidade, não sejam. Mas agora o contrário. Será que é possível ser salvo e não se ter certeza da salvação? É possível para um filho de Deus, realmente um eleito, aquele que foi lavado no sangue de Cristo, durante alguns momentos da sua vida, ele ter dúvidas em relação à sua própria salvação? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 51, os versículos 11 e 12. Esse é um salmo que Davi escreveu, dentre outros, como o 32, o 40, relacionados àquela experiência que a maioria de nós aqui nessa manhã conhece sobejamente, mas Davi cometeu o pecado de adultério, depois ele mandou assassinar o marido da mulher com a qual ele havia adulterado. Então, Davi passou por uma experiência de profundo quebrantamento na presença de Deus, como é narrado nos Salmos. E aqui no Salmo 51, nesses versículos, Davi se dirige a Deus da seguinte forma: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Meus irmãos, todas as vezes em que nós nos afastarmos de Deus, seja por pecado, seja por deixar o pecado tomar conta das nossas vidas, ou seja, mesmo que não seja pecado, mas de alguma forma os cuidados desse mundo, o trabalho, qualquer outra coisa se colocar no lugar de Deus e começar a sufocar o nosso relacionamento com Deus, que nós não pararmos de ter acesso aos meios de graça, como a leitura da palavra de Deus, como a comunhão na igreja, como as orações, se nós procedermos assim, meus irmãos, fatalmente poderemos cair nessa situação em que Davi se encontrava. Ele estava totalmente confuso e amedrontado diante de Deus. Nós podemos perder essa certeza da salvação. A salvação a gente não perde de forma alguma, mas essa certeza de que somos salvos, essa convicção, ela pode muito bem ser abalada, nublada em nossos corações. Pois bem, até aqui então a gente respondeu 3 perguntas. Deus com certeza quer que tenhamos paz, que nós não vivamos atemorizados, que nós tenhamos certeza de que somos salvos. Há pessoas que julgam estar salvas e não são, e há pessoas verdadeiramente salvas que passam por momentos de dúvidas. Agora nós vamos passar propriamente à exposição do texto que lemos, respondendo a 2 perguntas. O crente pode ter certeza da sua salvação, ou mais que isso, o crente deve, é uma coisa normal o crente ter certeza da sua salvação? Esse capítulo 8 de Romanos, se a gente quisesse fazer uma exposição nesse capítulo durante um ano inteiro, eu creio que ainda seria pouco tempo para abordar, mas o capítulo 8 começa falando da nossa situação diante de Deus através da obra de Cristo. Então, no versículo 1 nós lemos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqui está afirmando claramente, meus irmãos, se nós somos eleitos e filhos de Deus, não há nenhuma condenação para nós. Por quê? Então, Paulo vai começar a explicar aqui agora. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, são 3 os pilares nos quais podemos apoiar a nossa convicção, a nossa certeza, a nossa segurança de que somos salvos. O primeiro pilar é que a nossa salvação não depende de nós. A nossa salvação é uma obra
do Espírito Santo, é uma obra que Deus decretou, que Jesus executou e que o Espírito aplica nas nossas vidas. É claro que existe o grande mistério da soberania de Deus e da responsabilidade humana. A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mas a obra depende de Deus. O cristão, uma vez que somos eleitos e filhos de Deus, nós não perdemos a salvação, porque é Deus quem garante essa nossa salvação. E é isso que Paulo está descrevendo aqui, como que foi feito esse processo. Ele fala que Jesus, ele veio em semelhança de carne e pecado. Semelhança, porque Jesus era santo, não cometeu pecado, e ele foi concebido de uma forma misteriosa. Ele era nosso representante, enquanto filho de uma mulher, representante perfeito da raça humana. Por isso ele podia nos representar na cruz. Mas, por outro lado, ele era o segundo Adão. Adão foi criado em santidade. Depois ele pecou, mas ele foi criado em santidade. De uma forma misteriosa, Jesus era um ente gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era o próprio Deus, o Filho de Deus. Então, da mesma forma que ele podia se responsabilizar pelos nossos pecados, que Deus podia punir os nossos pecados na figura de Cristo na cruz, ele também podia aplicar, como fala no versículo 4, ele podia aplicar o preceito da lei, porque Paulo fala, o que fora impossível à lei. Por que for impossível a lei? Será que a lei de Deus, a lei, ela é ruim? Claro que não. A lei é santa, pura, perfeita e boa. Mas o que a lei faz com aqueles que são nascidos, a nossa natureza normal, né, nascidos de mulher, todos nós, o que a lei faz é simplesmente nos condenar, porque nós simplesmente não temos condições, se não formos regenerados pelo Espírito Santo, de cumprir o que a lei prescreve. Então, meus irmãos, a nossa segurança está colocada na obra. Esse é o primeiro pilar, a salvação. Podemos ter certeza da salvação, porque ela é uma obra realizada por Deus. E isso também, no final do capítulo 8 de Romanos, nós não lemos esses versículos aqui inicialmente, mas Paulo, depois de fazer uma exposição da obra redentora de Cristo, da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, parece que Paulo está assim, extasiado com o que ele acabou de expor, e ele agora vai fazer uma doxologia, é um dos trechos mais maravilhosos das Escrituras, que se encontra dos versículos de 31 a 39. Ele vai continuar a falar sobre a obra de Deus. Ele diz o seguinte: depois de falar isso tudo, o que a gente pode dizer mais? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós se Deus é por nós. No versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa a elencar uma série de situações e de criaturas e de coisas que poderiam nos separar do amor de Cristo, como uma pergunta retórica. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Então, meus irmãos, muito claramente, Deus é a garantia da nossa salvação. Em Deus nós podemos descansar. Por isso, nós cantamos esse hino, firme nas promessas. Nas promessas de Deus nós nos firmamos. Esse é o primeiro pilar dos 3 que eu havia dito, sobre o qual nós apoiamos essa convicção de que somos salvos. Mas o segundo pilar, se encontra também muito claro aqui no texto de Romanos 8, eu chamei de a prova da vida no Espírito Santo através das evidências da nossa santificação. O que é isso, né? A prova de que nós temos o Espírito Santo nos fazendo viver de acordo com o que a palavra de Deus prescreve. Isso, basicamente, meus irmãos, é a gente se colocar diante de Deus e fazer um checklist, analisar a nossa vida, ver o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, e ver se isso bate com o padrão da palavra de Deus para aqueles que são filhos de Deus, ou se não bate, ou se está batendo mais para aqueles que ainda vivem na carne. É a nossa santificação. Em relação à santificação, eu gostaria de fazer 3 observações. A primeira é que as Escrituras, elas nos recomendam fazer essa autoanálise. Vamos abrir nossas Bíblias lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 10 e 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, as Escrituras nos recomendam fazer essa autoanálise.
Está falando aqui, ó, procurai com diligência confirmar a vossa vocação e eleição, através dessa análise. Então, esse é o primeiro aspecto. Nós devemos analisar, será que eu tenho vivido uma vida santa? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que a santificação é uma evidência de que somos realmente salvos e filhos de Deus. Ela é uma confirmação de uma realidade que ocorreu anteriormente, ou seja, primeiro somos salvos, depois nós temos esse processo de santificação. Primeiro somos regenerados, é uma obra de Deus, regenerados pelo Espírito Santo, depois nós sofremos esse processo de santificação. Nós praticamos boas obras porque fomos salvos, e não somos salvos porque praticamos boas obras. Isso se encontra exposto de uma forma muito clara, meus irmãos, no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versículos 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, está muito claro aqui, nós somos salvos pela graça. Uma vez salvos, nós vamos ter esse processo de santificação e vamos andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a Bíblia nos recomenda examinarmos se realmente estamos nesse processo de santificação. A santificação é uma confirmação de que somos salvos, e ela em terceiro lugar, ela é uma ação do Espírito Santo em nós. Só é possível vivermos uma vida santa diante de Deus por causa da ação do Espírito Santo em nós. Isso fica muito claro em dois versículos, pelo menos, aqui do texto de Romanos, no capítulo 8. No versículo 9, nós lemos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Isso aqui, se de fato o Espírito, não é que Paulo está questionando que eles têm ou não o Espírito, não. Ele está falando, já que o Espírito Santo habita em vós, né, então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então fica muito claro, meus irmãos, quem é de Deus, quem é filho de Deus, tem o Espírito de Cristo. E nos versículos 12 e 13 de Romanos, nós já lemos, diz assim a palavra de Deus: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, meus irmãos, a santificação é o processo operado pelo Espírito Santo. E aqui nós vamos entrar naquela velha questão do pecado, né, meus irmãos? É praticamente impossível haver uma pregação sem que seja abordada essa questão. Por quê? Paulo está falando aqui para mortificarmos os feitos do corpo. O que ocorre com nós que somos filhos de Deus? Nós deixamos de pecar? Alguém aqui pode chegar diante de Deus e falar assim: Deus, hoje eu não pequei. Talvez esse seja o primeiro pecado que você esteja cometendo, né? Então, meus irmãos, nós pecamos, porque nós ainda temos a nossa velha natureza habitando em nós. O que o capítulo todo chama de carne, significa natureza pecaminosa. Nós pecamos, mas com um grande detalhe. Nós pecamos, mas nós não vivemos em pecado. Nós não temos o pecado como uma coisa normal. O pecado é um acidente em nossas vidas. Se nós abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 9, esse versículo também é bem conhecido, a Bíblia afirma o seguinte, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Conclusão, ora, esse não pode viver pecando, pois é nascido de Deus. É uma coisa lógica. Se o que nasceu em você é a divina semente, como você vai viver produzindo pecado? Isso é impossível. Então, meus irmãos, tomar o pecado como uma coisa normal, ter pecado de estimação, isso não é uma coisa que toca àquele que foi regenerado, que é filho de Deus. Nós pecamos, mas quais que são as evidências de que nós simplesmente pecamos, mas que nós não vivemos em pecado? Bom, isso é claro, né? Se uma pessoa vive desreguladamente a vida inteira, fica muito óbvio que ele está vivendo em pecado. Mas a nossa atitude de filhos de Deus diante do pecado se resume em 4 verbos. Nós nos arrependemos, nós confessamos, nós pedimos perdão e nós lutamos para não cometer aquele mesmo tipo de pecado o qual nós cometemos. Então, se você tem essas 4 atitudes diante de Deus, isso é uma evidência clara de que você está num processo de santificação, de que você é um filho de Deus. Nós nos arrependemos, nós
confessamos, nós pedimos perdão e nós lutamos para que nós não caiamos novamente em pecado. Falando um pouco mais sobre essa questão do pecado, né? Existem dois extremos igualmente perigosos nas nossas vidas. O extremo do legalismo, do perfeccionismo. Como que funciona isso? É a pessoa se apegar, como faziam os fariseus, às regras. É claro que nós precisamos procurar cumprir o que se encontra nas Escrituras. Mas as pessoas, às vezes, se apegam às regras como letra em si mesmo. Como se cumprir um mandamento ou outro fosse suficiente para satisfazer a justiça de Deus. Esse é um extremo perigoso, o extremo do legalismo. Os fariseus produziram, eu não sei, os pastores que estão aqui, eu não pesquisei esse tema, não sei se são centenas ou quantos são os preceitos que eles tiraram da Bíblia e faziam regrinhas, até quanto de peso que o fariseu podia carregar no sábado, né? Inúmeras regrinhas, minúcias, que eles não se encontram na palavra de Deus, eles foram fazendo. E a gente corre os mesmos perigos, meus irmãos, de cair na questão do legalismo. Mas existe um outro extremo, tão ou mais perigoso quanto esse, que o Dr. Augusto Nicodemos, né, fazendo uma exposição sobre Romanos 8, ele chama de peca, confessa. Peca, confessa, peca, confessa. Por quê? As Escrituras afirmam, lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos perdoar. Gente, fui citar de cor, mas a carta fala que se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, meus irmãos, já que a Bíblia fala que se a gente confessar, pedir perdão, Ele perdoa, então, está muito fácil, né? Vamos pecar e pedir perdão depois. Então, meus irmãos, isso não é uma atitude de alguém que foi nascido de novo, de alguém que está num processo de santificação. Então, meus irmãos, são dois perigos, o legalismo e o liberalismo. Né? O tomar o pecado como uma coisa normal ou viver na letra da lei e não no espírito. Então, em relação à santificação, nós vimos 3 aspectos. As Escrituras nos recomendam fazer uma autoanálise. A santificação é uma confirmação de uma realidade anterior que aconteceu em nós, a nossa salvação. E o Espírito Santo que habita em nós é que nos faz prosseguir na santificação. Mas eu havia dito para vocês que a gente precisa fazer um checklist, né, uma autoanálise, né, de como nós realmente somos salvos. Então, como que a gente pode fazer isso? Isso se encontra, novamente, se voltarmos para o texto de Romanos, existem pelo menos 2 aspectos nesse texto aqui que a gente deve fazer para analisar. Primeiro, no versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que é essa palavra cogitar? Cogitar é você meditar, é você intentar, é você pensar naquilo. Então, meus irmãos, a primeira forma de analisarmos, fazer uma autoanálise, falar assim, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou filho de Deus? É fazer uma análise daquilo que pensamos. Todos nós que somos filhos de Deus, nós temos prazer em ler a palavra de Deus. É claro que nós sabemos, todas as vezes que nós falamos, né, que os pastores falam aqui de púlpito, né, recomendando ler as Escrituras, porque nós temos uma natureza que é realmente rebelde, difícil de domar, no dia a dia há uma correria. Mas, meus irmãos, o crente, ele quer recorrer à palavra de Deus, ele quer ler a palavra de Deus. Então, nós devemos examinar se nós lemos a palavra de Deus, se nós oramos, como é que está a nossa vida, se durante o dia nós pensamos em Deus, nós nos dirigimos a Deus, se até em questão de redes sociais, né, um pastor que colocou isso uma vez, né, você, na rede social, a única coisa que você fica colocando é política, é piadinha, etc. Será que alguma vez você colocou a palavra de Deus? Não que isso seja uma coisa de suma importância, né, meus irmãos, mas são evidências. O que está ocupando a sua mente? A sua mente, a Bíblia fala para pensar nas coisas lá do alto, para pensar nas coisas de Deus. Então, meus irmãos, esse é o primeiro aspecto. Se nós temos prazer em nos relacionar com Deus, através da leitura da palavra, da oração, da meditação, essa é uma evidência de que nós somos filhos de Deus, porque aqueles que não são, não têm prazer. Inclusive, um outro aspecto que eu não citei é o prazer de estar aqui na casa de Deus, de se congregar, de louvar, de buscar a Deus junto com os irmãos. Então, esse é o primeiro aspecto, meus irmãos. Mas existe um segundo, né? Além daquilo que pensamos, nós devemos examinar aquilo que fazemos, né? As nossas atitudes. E se nós lermos aqui nos versículos 6 e 7 do mesmo capítulo 8 de Romanos,
a palavra de Deus diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meus irmãos, deixando muito claro, carne aqui não se refere ao nosso corpo humano. Eu acho interessante, porque muitas vezes eu estou fazendo exame, às vezes, dos pacientes lá, e eles dizem: nossa, doutor, nosso corpo humano é realmente perfeito, né? Aí eu só penso, eu não respondo para não ser delicado, né? Eu falo assim: olha, perfeito não é. Ele é fantástico, porque quem criou realmente tem uma capacidade imensa, que é Deus. Mas ele degenera, por causa do pecado, ele degenera e um dia vai morrer. Então, meus irmãos, a nossa natureza, quando Paulo coloca carne, ele está se referindo à nossa natureza pecaminosa. E quando ele coloca espírito, ele está se referindo à natureza de vida gerada pelo Espírito Santo, que só aqueles que são filhos de Deus possuem. Então, sempre essa distinção, carne e espírito. E o que o texto fala? O pendor da carne, ele é voltado para a morte. O que é essa palavra pendor, né? Pendor significa inclinação, resultado final. O resultado final da nossa natureza com a qual nós nascemos, como Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe, então da nossa natureza pecaminosa é a morte. Enquanto que a inclinação do espírito é para a vida. Então, meus irmãos, aqueles que vivem na carne, que ainda não foram salvos, eles têm foco em quê? Em prazeres, em sexo, em consumismo, em fama, em festas, em ganhar dinheiro. Não que isso seja errado em si mesmo, mas eles têm prazer nessas coisas, independente dos princípios da palavra de Deus. Porque eles precisam suprir um vazio que eles têm no coração, a falta de razão final de existir. Aqui, uma observação em relação a isso. Alguém poderia dizer: não, gente, mas então o ser humano que não foi salvo, ele é incapaz de fazer boas obras? Então nós devemos dividir essa palavra boas obras em dois aspectos. Hoje está ocorrendo lá o processo, na canonização da santa lá, da irmã Dulce, né? É claro que nós não concordamos com isso à luz da palavra de Deus. Não existem mediadores. O único mediador entre Deus e homens é Jesus. Não existe outro mediador. Mas se nós observarmos a vida dessa mulher, ela realmente fez obras boas. Mas o problema dessas obras boas é que, se forem consideradas em relação a satisfazer a justiça de Deus, a Bíblia afirma que elas são trapos de imundícia. Elas não valem nada. Por quê? Porque elas procedem de uma fonte manchada pelo pecado. Então, meus irmãos, a graça comum, a graça de Deus que está colocada sobre todos os homens, ela gera nesses homens atitudes boas. Muitas vezes, se a gente for analisar as atitudes de uma pessoa que não é salva, ou que tem, por exemplo, alguém que é espírita e faz muita obra social, e às vezes uma atitude de um crente, talvez aos olhos humanos, as atitudes daquela pessoa espírita, elas estão melhores até do que a vida do crente. E nós também devemos analisar por que estamos fazendo as nossas atitudes. Mas a verdade é que essas atitudes, elas não podem satisfazer a justiça de Deus. Por quê? Por exemplo, se um descrente ora, o foco dele é no egoísmo. Ele está orando porque ele quer usar a Deus como empregado para satisfazer os seus desejos. Se ele dá o dízimo, esse dízimo é autocentrado, ele está pensando no retorno que as Escrituras prometeram. Se ele faz atos de misericórdia, eles são autocongratulatórios. Como que funciona isso? Então, quando alguém, eu vou citar como exemplo aqueles espiritualistas, né? Quando eles estão fazendo a obra lá de misericórdia, muitas vezes, eu não sou Deus para julgar o coração, mas muitas vezes eles estão fazendo aquilo como uma forma não de ajudar o próximo, mas de elevar o status espiritual deles, como se eles estivessem ganhando moedas, né? Na teoria deles, para elevar o espírito deles. Então, eles têm uma moralidade vazia, uma moralidade externa, hipócrita. Por outro lado, quem vive no espírito, e nós mesmo vivendo no espírito, nós devemos analisar qual que é realmente a real intenção do nosso coração em fazer essas mesmas obras. Porque muitas vezes a gente pode fazer essas obras com a motivação errada. Muitas vezes eu pensava assim diante de Deus, quando a gente vai para a frente da igreja, dirigir a congregação em louvor, né? Por que eu estou fazendo isso? Né? Eu estou fazendo isso para realmente agradar a Deus antes de qualquer coisa? Ou eu estou fazendo isso por minha causa? Para que as pessoas gostem das músicas que eu compus, por exemplo? Então, a gente tem que ser muito sincero diante de Deus, pedir muita misericórdia, porque mesmo nós que somos salvos, podemos fazer as coisas com motivações erradas. Mas nós, que vivemos no Espírito, que temos a nova natureza, que somos renascidos em Cristo, nós temos condições, porque nós
essas obras não vão ser produzidas mais na carne, vão ser produzidas no Espírito. Então, nós temos condições de praticar as boas obras. Na realidade, meus irmãos, a nossa situação com a qual nós vivemos aqui nessa caminhada, alguns pastores já chamaram de dupla personalidade, outros falaram de Frankenstein. Eu não acho uma boa comparação, porque chamar de Frankenstein é uma coisa ruim, né? Mas a dupla personalidade explica bem. Nós temos duas naturezas habitando em nós. A nossa velha natureza e a nossa nova natureza regenerada em Cristo. Então, como Gálatas afirma, o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Então, meus irmãos, enquanto nós vivemos aqui, essa é uma luta diária, de lutar contra a nossa natureza pecaminosa. E para encerrar essa sessão aqui, eu quis colocar um mistério também, meus irmãos, é a questão do já e do ainda não. Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso, o já e o ainda não. Meus irmãos, de uma vez por todas, vamos abrir lá, eu vou dar tempo mais para vocês abrirem, porque eu trouxe os textos aqui escritos para eu não ter que ficar folheando a Bíblia, e a mensagem já é um pouco longa, né? Então eu quis agilizar, mas abre lá, Romanos 6, versículos 5 e 6, que vai afirmar o que eu vou dizer aqui agora, que a nossa natureza, o nosso velho homem, já, e de uma vez por todas, se você é salvo, já e de uma vez por todas, a sua velha natureza foi crucificada em Cristo na cruz. Então, Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6 diz o seguinte: porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Já foi afirmado anteriormente pelo versículo da carta de João, né? Mas está dizendo aqui claramente, a nossa velha natureza já foi crucificada. Bom, então se ela já foi crucificada, que ótimo, né? Então nós vamos naturalmente viver. Não, a questão do já e do ainda não. Ela já foi crucificada de uma vez por todas, mas é nossa obrigação enquanto filhos de Deus, e deve ser nosso prazer, buscar mortificar, como foi lido no texto de Romanos, os feitos da carne, lutar contra o pecado. Porque, meus irmãos, santificação envolve duas coisas, o não e o sim. Você lutar contra as obras das trevas, você lutar para não praticar pecado, mas, ao mesmo tempo, você praticar as boas obras, né? São as duas coisas. Então, meus irmãos, abrindo lá em Colossenses, capítulo 3, eu vou ler, eu transcrevi 3 versículos aqui, o 1, o 3 e o 5. O nosso velho homem já foi crucificado, mas a gente tem que continuar matando essa nossa natureza todos os dias. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados, aqui também já que fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, porque morrestes. A gente já morreu, e a nossa vida está oculta em Deus, juntamente com Cristo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, e aí Paulo vai listando uma série de obras da carne. Não parece estranho aqui? Ele fala que a gente morreu, mas ele fala para a gente fazer morrer. Já morreu, de uma vez por todas, mas a gente tem que fazer morrer. Meus irmãos, esse é um dos mistérios. De uma vez por todas, o nosso velho homem já morreu quando foi crucificado com Cristo na cruz. Mas a gente tem que fazer morrer o nosso velho homem todos os dias. Enquanto a gente viver aqui, todos os dias a gente tem que fazer isso. Portanto, meus irmãos, o segundo pilar sobre o qual se apoia, o primeiro pilar é que a nossa salvação, nossa certeza, é apoiada na obra de Deus. O segundo pilar é esse checklist que fazemos. A gente analisa as evidências. Você checa a sua vida, eu checo a minha vida e vejo diante de Deus. Será que está batendo com o padrão das Escrituras? Será que eu me arrependo? Será que eu não tenho um pecado de estimação, que sempre está voltando e eu sempre estou caindo nesse pecado? Então, cada um sabe da sua situação diante de Deus. Esse é o segundo aspecto. Analisar as evidências da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, ou seja, a nossa santificação. E a terceira evidência, talvez a mais maravilhosa delas, e talvez a maior delas, é o testemunho interno do Espírito Santo. Vamos abrir novamente lá no capítulo 8 de Romanos, os versículos 14 e 15. 14, 15 e 16. É o testemunho interno do Espírito Santo. Esse é o terceiro pilar sobre o qual nós apoiamos nossa convicção de que somos salvos. Diz assim a palavra de Deus: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Porque não recebestes o espírito de escravidão, de temor, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, essa é talvez a maior evidência, porque essa é uma evidência totalmente pessoal. Alguém pode analisar a Bíblia e falar, não, realmente a obra é de Deus. Alguém pode até se julgar salvo analisando as evidências, isso é autojustiça. Mas esse testemunho interno do Espírito, somente aqueles que são salvos têm. O Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, ele nos tranquiliza, ele nos dá paz, ele nos consola, e ele nos diz que nós somos realmente filhos de Deus. É o testemunho interno do Espírito. Ele testifica, ele fala, isso é verdade. Isso é uma coisa subjetiva, meus irmãos. E aí que vem o paradoxo dessa questão. É talvez a evidência mais nobre de que nós somos salvos. Mas, por outro lado, é uma evidência subjetiva. Eu digo isso porque, eu já citei anteriormente, se nós vivermos uma vida que esteja próxima do pecado, ou se vivermos uma vida que negligencie os meios de graça, nós podemos perder, como a Bíblia afirma, né? Em Efésios 4:30, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito, ou em 1 Tessalonicenses 5:19, fala, não extingais o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos apagar, nós podemos mitigar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e nesse momento, se a gente viver dessa forma, a nossa convicção de salvação certamente será perdida. E eu estava vendo uma palestra do reverendo Augusto Nicodemo, vocês podem ver que eu cito muito o reverendo Augusto, né? Eu gosto muito, realmente, ele é um instrumento, nada mais do que um instrumento, mas um instrumento precioso nas mãos de Deus. E ele conta, quantos aqui conhecem John Bunyan? Pode levantar a mão, quem já ouviu falar de John Bunyan? Meus irmãos, John Bunyan, ele era um evangelista, ele escreveu simplesmente o segundo livro mais traduzido e mais lido depois da Bíblia, que é O Peregrino, que narra de uma forma alegórica a carreira cristã. Pois bem, esse homem, ele era um evangelista, e ele viveu na Inglaterra, mas pelo fato dele não ser um pastor ordenado, eles o prendiam e falavam, olha, você não pode pregar porque você não é pastor, se você pregar, você vai preso. Ele pregava e ele era preso. Soltava, ele pregava de novo, até que ele passou 12 anos preso. E foi nesse período que ele narra, e eu achei interessante, porque o que ele narra, quando eu era adolescente, eu tive esse mesmo problema. Eu ouvi uma voz aqui no meu ouvido falando assim, blasfema contra o Espírito Santo, pensa alguma coisa ruim do Espírito Santo. Eu ficava ouvindo aquele negócio, eu ficava atemorizado, eu falava assim, Deus, não me deixa pensar de jeito nenhum, não quero pensar, não quero blasfemar. E eu não sabia muito bem o que era blasfêmia no Espírito Santo, né? Então, erroneamente, eu achava, nossa, se eu pensar qualquer coisa ruim aqui, e é interessante que esse homem, era um homem de Deus, ele ficou 2 anos achando que era perdido, porque num determinado momento da sua vida, ele teve convicção de que ele havia blasfemado contra o Espírito Santo. Na realidade, ele não havia blasfemado, mas ele teve essa convicção. Então, esse homem passou 2 anos da vida dele falando assim, não, estou perdido, não tem perdão para esse pecado, estou perdido, não sou salvo. E no final desse período, pela ação do Espírito Santo mesmo na vida dele, ele foi restaurado e ele viu que realmente blasfemar contra o Espírito Santo não é o que ele havia feito. Por que eu citei esse exemplo aqui, meus irmãos? Porque, por um motivo ou por outro, nós podemos perder esse testemunho interno do Espírito Santo nos nossos corações, que é a coisa mais doce, mais maravilhosa que tem, a voz de Deus falando e nos aquietando e nos dizendo que nós somos seus filhos. E esse, meus irmãos, é o terceiro pilar da certeza da nossa salvação. O primeiro é que a obra é feita por Deus. O segundo é que nós fazemos uma autoanálise e vemos que nós realmente estamos procurando viver uma vida santa diante de Deus. E o terceiro é o testemunho interno do Espírito. Gente, porque essa é a maior obra que o Espírito Santo de Deus pode fazer. Muito acima de dons, de milagres, de prodígios, que as pessoas focam muito em cima dessas ações, a ação regeneradora do Espírito Santo no homem pecador é a maior obra que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Então, meus irmãos, concluindo sobre essa questão da certeza da salvação, novamente, Deus quer que nós tenhamos certeza da salvação. Deus não deseja que nós vivamos angustiados. Quando eu falo que Deus não deseja, que essa é uma verdade, agora eu vou entrar nessa questão de vontade decretiva, mas no momento inicial Deus não deseja. É claro que Ele permite
se nós vivermos em pecado e se nós tivermos uma vida afastada da presença de Deus, Ele permite que a gente perca essa certeza. Porque o cristão, meus irmãos, ele não perde a salvação, mas essa convicção firme, experimenta viver uma vida longe de Deus para ver se você não vai ter dúvidas em relação à sua salvação. Então, Deus não quer que a gente viva angustiado, Deus quer que a gente tenha paz, de que nós somos filhos de Deus. Segundo lugar, nós podemos, e mais que isso, nós devemos, se você é um crente, um filho de Deus, verdadeiramente, é normal você ter essa certeza. Se você não está vivendo afastado de Deus, isso é normal. Então, a gente não só pode, como deve ter essa certeza de salvação. E nós apoiamos isso, vou falar novamente para ficar bem memorizado na cabeça. 3 pilares que nós apoiamos: a obra de Deus, as evidências de nossa conversão, a nossa santificação e o testemunho interno do Espírito. Então, meus irmãos, essa é a maior obra. Quando eu fico pensando no plano da salvação, às vezes eu levando o neto para a escola, né, eu fico pensando, meu filho, não tem nada que possa se comparar a isso. Deus dando o seu próprio filho para morrer no lugar daquele que era seu inimigo, como a Bíblia afirma. Não tem nada que pode se comparar a isso. Né? A encarnação, a morte, a crucificação, a ressurreição de Cristo. Então Deus, o Pai, Ele planeja e decreta na sua soberania. Jesus, o Filho, Ele executa a obra de uma vez por todas, como Ele disse, está consumado. E o Espírito Santo, aqui a figura do Deus Trino, que é um outro grande mistério da Bíblia também. Porque Deus, meus irmãos, Ele é suprarracional. Nós podemos entender a Deus, como fala em Deuteronômio 29, né? As coisas reveladas pertencem a nós. Nós podemos entender a Deus racionalmente até um determinado ponto. Além desse ponto, as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, esse mistério da Trindade é algo que não se entende racionalmente. Mas os 3 entes da Trindade, do Deus triuno e do Deus uno, porque ao mesmo tempo Ele é um e ao mesmo tempo Ele é 3, então Deus, Pai, planeja e decreta, Deus Filho executa, e o Espírito Santo aplica a obra aos nossos corações e nos regenera. O Espírito Santo é uma figura central nesse capítulo 8 de Romanos. Né? Então, meus irmãos, a última pergunta que fica para todos nós, né? A começar de mim, vamos nos examinar como as Escrituras colocam. Será que realmente nós somos filhos de Deus? Nós podemos dizer, não, eu tenho convicção, se Jesus voltasse aqui agora, nesse momento, eu subiria com Ele, eu iria com Ele, certamente eu tenho essa convicção. Então, meus irmãos, que cada um possa se colocar diante de Deus, buscar viver uma vida santa na presença de Deus, e que todos os irmãos possam ter paz e não ter temor nos seus corações, uma vez que somos filhos de Deus, adotados por Deus e pela ação do Espírito Santo em nossos corações. Que Deus possa nos abençoar.